A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Silvana Castro com o tema Amai Vossos Inimigos, da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Queridos irmãos, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui representando o grupo de Fraternidade Espírita Irmão Fritz, rogando a Jesus que nos ampare, que nos proteja, para que eu seja aqui um instrumento a trabalhar e a servir em seu nome, e para que todos nós que vamos escutar este estudo possamos abrir os nossos corações para recebermos tudo de bom que a mensagem de hoje tem a nos oferecer. O tema do nosso estudo de hoje está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título deste capítulo é Amai os vossos inimigos. Vamos acalmar o coração para que a gente possa compreender o que o Cristo nos pede, espera de nós, quando nos pede amai os vossos inimigos. Lá no capítulo 28 do mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, este capítulo tem o título Coletânea de Preces Espíritas. E a prece pelos nossos inimigos e pelo que nos querem mal, é uma delas. Antes de cada prece, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, traz para a gente um prefácio, nos explicando o que o Cristo quis nos pedir, qual a interpretação que nós devemos fazer desse pedido que está no Evangelho de Jesus. Antes de virmos aqui fazer a leitura desse prefácio, para a gente poder compreender, vamos fazer a leitura do trecho do Evangelho que está em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47, que nos diz assim, é Jesus falando com a gente. Aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Estes questionamentos que Jesus está nos fazendo agora, neste momento, quando a gente escuta o Evangelho de Jesus, quando a gente vai lá ler, vamos refletir sobre cada pergunta dessa. Lá no prefácio da prece pelos nossos inimigos e pelo que nos querem mal, Allan Kardec nos esclarece assim. Disse Jesus, amai os vossos inimigos. Esta máxima é o sublime da caridade cristã. Mas, enunciando-a, não pretendeu Jesus preceituar que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. É o primeiro esclarecimento que nós devemos ter, porque nós sabemos que a gente não vai conseguir ter o mesmo carinho com aquelas pessoas que de alguma forma nos feriram, como nós temos carinho por aquelas pessoas que é prazeroso estar do nosso lado, que a gente gosta de estar junto, que nos fazem bem, que nos amam também. Quando há essa troca, essa ressonância de amor, de carinho, de fraternidade, é mais fácil da gente amar. E isso o Cristo sabe, mas não é isso que ele está dizendo que a gente precisa fazer e não é esse sentimento que ele pede da gente para com aquelas pessoas que de alguma forma nos fazem mal. E aí ele diz assim, Kardec nos explica, por aquelas palavras, ele, Jesus, nos recomenda que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam, que lhes paguemos com o bem esse mal.
Esquecer a ofensa no sentido de não querer vingar essa ofensa, de não querer que aquela pessoa passe pelo mesmo sofrimento que ele me fez passar, porque nós somos filhos de um Pai de justiça e bondade. A justiça é de Deus. Nós não vamos conseguir fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós temos as leis dos homens que estão aqui para julgar e fazer com que paguem cada ato que foi cometido contrários às leis que nos regem. E a lei de Deus, a lei de amor, é nosso Pai quem vai fazer o julgamento. Quando nós esquecemos, é nesse sentido, quando nos pede que a gente esqueça, é nesse sentido, de não querer revidar, de não ficarmos presos àquele sentimento de vingança, para que a partir daquele momento, todas as nossas atitudes, as nossas energias se voltarem para que essa vingança aconteça. Porque o mal vai estar acontecendo dentro de nós. Nós vamos estar presos a essa pessoa, presos a essa vontade de vingar, de retribuir o mal com o mal. Que lhe perdoemos o mal que nos façam. Nesse sentido, o perdão é para a gente, para quem passa pela ofensa, para quem passa pela tristeza de ter sido ofendido, magoado. Nós é que nos desprendemos dessa pessoa quando nós perdoamos. O que ela vai fazer com a pessoa, com o jeito que ela é, a forma que ela vai aprender a não ser desse jeito, é dela com Deus. Porque a vida, de alguma forma, vai nos ensinar. Ela nos ensina a todo momento. Mas quando nós nos prendemos a essas pessoas com ódio, querendo que ele passe pelo que passamos, às vezes chegamos a pensar assim, a gente ainda fala, né, em alguns momentos, a justiça de Deus tarda, mas não falha. A justiça de Deus é uma justiça com amor, com misericórdia. Porque se não fosse assim, nós também estaríamos em grande sofrimento. Porque nós também ofendemos. Nós também, em algum momento, fazemos com as nossas atitudes com que algumas outras pessoas sofram. Nós também não precisamos dessa compaixão do nosso Pai. Nós também não vamos precisar deste perdão. Nós pedimos no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Porque nós também precisamos do perdão de muitas pessoas. E às vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós magoamos aqueles que mais amamos. E neste momento, quando a gente analisa, meu Deus, eu não fiz, não foi a minha intenção, ou naquele momento eu não estava bem. É exatamente o que nós precisamos, o olhar que precisamos ter com aqueles que nos ferem, porque eles também não estão bem. Quando nós adoecemos, o nosso corpo adoece, nós precisamos de um tratamento com remédio, fazer exames, identificar o que está acontecendo e após o diagnóstico, nós vamos ter do médico aquela receita com aquele remédio que vai nos ajudar a recuperar daquela enfermidade. Pois bem, quando nós agredimos ou quando alguém nos agride, também estamos doentes, porém doentes da alma. Nós também vamos precisar fazer exames de consciência, de autoconhecimento, parar e analisar por que eu estou sendo tão rude com essa pessoa. Por que essa pessoa foi tão rude comigo? Por que eu estou ofendendo tanto? Qual a razão desse ódio por essa pessoa? Ou qual a razão desse ódio dessa pessoa para comigo? Quando a gente faz esses exames, a gente vai tentando achar um diagnóstico. Por que dessa raiva? Por que dessa mágoa? E quando nós encontramos, nós precisamos desse remédio, que é o amor, que é o perdão, que é esquecer essa ofensa. Foi o Cristo que nos pediu. Que é orar por aqueles que de alguma forma
estão nos caluniando, nos ofendendo, porque eles também estão adoecidos da alma. Nós, quando temos alguém em um hospital adoecido, passando por um tratamento, nós não vamos lá no hospital para brigar, para pedir satisfação. Ele está doente. O máximo que fazemos é esperar que essa pessoa saia para que a gente vá ali quando estamos enfurecidos, com raiva, em busca de uma satisfação, ou colocar em prática aquele sentimento de vingança. Quando nós estamos adoecidos da alma, nós também precisamos analisar. Se eu brigar, se eu retribuir o mal com o mal, eu vou estar doente, eu estou doente tanto quanto. Por isso Cristo nos pede que a gente possa perdoar o mal que nos façam e que lhe paguemos com o bem esse mal. Tem uma história de Chico Xavier que muitos de nós já ouvimos e que é muito bem, explica muito bem esse pedido que o Cristo nos faz. Chico tinha um cachorrinho, vou resumir a história. Ele tinha um cachorro que ele gostava muito, mas que estava adoecido. E todos os dias depois que ele chegava das tarefas dele lá no centro, às vezes de madrugada, ele ainda ia cuidar daquele cachorrinho, que estava tão adoecido. E querendo auxiliar o Chico, uma vizinha um dia resolveu, para acabar com aquele sofrimento do cachorro e de Chico, ela ofereceu a esse cachorro um veneno e ele morreu. Quando o Chico retornou para casa e foi procurar seu cachorrinho, ela, a vizinha, procurou por Chico e disse a ele o que havia feito, para lhe poupar daquele sofrimento que eles estavam passando. Imediatamente Chico ficou muito entristecido e aquela tristeza, aquela mágoa foi gerando no seu peito uma nuvem escura, aquele sentimento estava pesando o seu coração. E Emmanuel, que é o seu mentor, que estava sempre junto dele, um dia disse a ele: Chico, esta nuvem desse ressentimento, dessa mágoa que está sendo gerada por você, por causa da atitude da vizinha, está prejudicando o seu trabalho mediúnico. Nós estamos tendo dificuldade em nos comunicarmos, em nos sintonizarmos com você, Chico. E aí ele perguntou: e aí, o que eu faço? Porque a dor era real, o sentimento era verdadeiro. Ele estava magoado, estava sentido. Então Emmanuel disse: Chico, procure por essa vizinha e pergunte a ela o que ela mais deseja ganhar. E a partir daí, quando ela disser, você vai fazer de tudo para ofertar para ela aquilo que ela disser que mais deseja ganhar. E aí ele ainda disse: essa receita não é minha, é do Cristo. Assim Chico fez. Foi encontrar com essa vizinha e perguntou para ela qual era o sonho dela, ganhar o quê? E naquela época, o sonho dela era ganhar uma máquina de costura, que era caríssima. E assim Chico fez. Comprou a máquina, parcelou de muitas vezes e mandou que entregasse para essa vizinha. Quando ela recebeu, o sentimento de gratidão que ela emanou para Chico fez com que todos aqueles ressentimentos fossem tirados do coração dele. Toda aquela energia que ela envolveu Chico fez com que ele conseguisse limpar o coração das mágoas, o perispírito que estava sendo manchado com toda aquela mágoa foi imediatamente limpo. E a sintonia com os mentores voltou a ficar uma sintonia limpa e clara. Este é o ensinamento. Porque se alguém vem e nos oferta o que ele tem de ruim, nós devemos retribuir ofertando o que nós temos de bom. Este é o exercício que o Evangelho nos convida. E Allan Kardec ainda nos diz assim: além do merecimento que aos olhos de Deus resulta de semelhante proceder, ele equivale a mostrar aos homens em que consiste a verdadeira superioridade. Aí sim nós estaremos nessa condição de sermos diferentes de todos aqueles que procedem assim.
No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 32 a 36, o Cristo nos faz esses questionamentos. Ele nos diz assim: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Nós estaremos nos igualando às pessoas que agem no mal. Porque o fato de agirem no mal faz com que elas também amem aqueles que as amem. Amar quem nos quer bem, amar quem concorda com a gente, quem diz sim, quem está do nosso lado, nos apoiando, é fácil. Qual que é o mérito? O mérito é fazer exatamente o contrário. Quando Cristo iniciou a parte do Evangelho que ele disse assim: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Aprendeste que foi dito assim. Então, até o momento que o Cristo esteve aqui com a gente, nós agíamos desta forma. Nós amávamos aqueles que estavam do nosso lado, o nosso próximo, e odiávamos os nossos inimigos, que fizesse qualquer coisa contrária ao que a gente entendesse que era o bom para a gente. Mas o Cristo veio fazer essa reviravolta, essa virada de chave, nos dizendo exatamente o contrário: amar os nossos inimigos. E aí, então, nessa prece que Allan Kardec coloca na coletânea de prece, ela inicia assim: meu Deus, perdoo-a, e nos dá a opção de dizer o nome da pessoa que está ali no nosso pensamento, porque nós nos ligamos às pessoas que nos fazem mal. A gente dorme pensando naquela mágoa, naquela pessoa. A gente às vezes sonha com aquela pessoa e acordamos com o mesmo pensamento, com a mesma ligação. É estranho, né? Porque nós temos por essa pessoa um sentimento que não é bom, mas nos prendemos a ela pela mágoa, pelo medo, pelo ressentimento. Então, quando diz, meu Deus, perdoo aquela pessoa, dizemos o nome aqui na prece, o mal que me fez e o que me quis fazer. Como desejo me perdoes e também ele me perdoe as faltas que eu haja cometido. É interessante que quando a gente pensa assim, se eu tenho dificuldade de perdoar, e a gente precisa reconhecer que tem, mas o que eu vou fazer com essa dificuldade? O mesmo que eu espero que aquelas pessoas a quem eu ofendi também consiga me perdoar. Quando nós nos colocamos nessa condição, quando nós pensamos aqui assim, qual será a falta que eu tenha cometido com esse meu irmão? Por que será que ele age dessa forma comigo? Ah, mas eu nunca nem vi, às vezes a gente vai pensar assim. Eu nunca estive com essa pessoa para que justificasse o mal que ele me fez. Ou nada justifica esse mal. Se nós pensamos assim, nós também estaríamos pensando qual que é a justiça de Deus. Por que será? Se somos filhos de um Pai de justiça e bondade, de extrema justiça, por que será que eu seria vítima de uma injustiça? Nós, às vezes, não lembramos, é porque em outras vidas já estivemos com esse nosso irmão. Talvez em algum momento nós é que ferimos o seu sentimento. Justifica então ele estar nessa condição agora de revidar? Não, não é este o ensinamento do Pai. Ele também está no caminho de aprender, assim como nós também. Às vezes, quando a gente encontra com alguém que a gente não se afiniza, a gente diz assim, meu anjo da guarda não bateu com o anjo da guarda daquela pessoa. Olha que engano. O anjo da guarda, nosso espírito protetor, é um espírito que está ao nosso lado, assim como também está do lado daquela pessoa com quem não tivemos uma simpatia. E ao contrário de dizer que ele não teve essa simpatia, a antipatia é nossa. Nós devemos entender que os nossos espíritos protetores estão ao nosso lado para nos auxiliar a trabalhar esse sentimento.
Será que em outra vida eu também causei algum mal a esse meu irmão? Porque se não fosse assim, eu estaria sendo, de verdade, vítima de uma situação a que eu não dei causa. E a gente sabe que não é assim. Mas não importa saber o que aconteceu. Não importa saber qual é a causa de todo esse sofrimento. O que importa é agir a partir do conhecimento que nós temos hoje com a doutrina espírita, agir de forma diferente. É o que o Cristo veio a nos dizer. Antes, quando tínhamos aprendido de amar o nosso próximo e odiar o nosso inimigo, foi antes da vinda do nosso irmão maior, quando veio nos dizer: ame o vosso inimigo. E aí, continua a prece. Se o colocaste no meu caminho, como prova para mim, faça-se a tua vontade. Aqui nós estamos reconhecendo, através dessa frase, nessa prece, que somos filhos de um Pai de justiça, de bondade e misericórdia. E que se aconteceu dessa forma, foi com a permissão de Deus. Então que seja feita a vossa vontade. Nós também não pedimos? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, na oração do Pai Nosso. Mas aí quando acontece alguma coisa que nos magoa, a gente não aceita. Mas nós precisamos pedir a Deus que nos fortaleça para passar por essa prova, que nos fortaleça a trabalhar o sentimento fraterno. Segue a prece. Livra-me, ó meu Deus, da ideia de o maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Este é o desafio, porque quando a pessoa vem e nos atinge, vem e nos causa algum mal, imediatamente nós queremos falar mal dessa pessoa, nós queremos apontar os seus erros. Às vezes essa pessoa agiu dessa forma num momento de adoecimento da alma, assim como nós também, em algum momento de adoecimento da nossa alma, fazemos mal a alguém. Será que a gente quer que a pessoa, a partir desta atitude, deste momento, saia dizendo para as pessoas sobre nós, a partir deste olhar? Quantas vezes a gente magoa alguém num momento de invigilância do pensamento, ou no momento em que a nossa dor está tão grande que a gente não dá conta de filtrar o que falamos ou de repensar as nossas atitudes. Continua a prece. Faze que jamais me alegre com as desgraças que lhes cheguem, nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de não macular minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Pós a tua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo. Olha isso. A gente pedir para que ele tenha bons sentimentos em relação a gente, assim como nós também precisamos que aqueles a quem ferimos mude o sentimento em relação a nós. Bons espíritos, diz a prece, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal me entrem no coração, porquanto o ódio e a vingança só são próprios dos espíritos maus, encarnados e desencarnados. E se tem uma coisa que nós não queremos ser, é espíritos maus, não é assim? Pronto esteja eu, ao contrário, a lhe estender mão fraterna, a lhe pagar com o bem o mal e a auxiliá-lo, se estiver ao meu alcance. Este momento dessa prece é desafiador. Nós pedimos a Deus que nos dê condição de auxiliá-lo. Lembram da história do Chico? Aquele que nos fere, nós estamos pedindo a Deus que nos dê a oportunidade de auxiliá-lo para que ele possa, a partir desta atitude, ter outros olhos em relação a nós. Desejo, para experimentar a sinceridade do que digo, que ocasião se me apresente de lhe ser útil. Mas, sobretudo, ó meu Deus, preserva-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação.
abatendo-o com uma generosidade humilde, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação, pois nesse caso eu mereceria me fossem aplicadas estas palavras do Cristo: já recebeste a tua recompensa. Então, quando nós pedirmos a Deus que nos dê a oportunidade de servir com sinceridade aquela pessoa que nos feriu, que a gente faça com humildade e não para ostentar, não para dizer para as pessoas, para que todos vejam, tá vendo? Aquele que me fez mal, hoje eu estou aqui fazendo bem. Porque se for assim que agirmos, nós já vamos ter tido, já teremos recebido a nossa recompensa, que é que todos vejam e nos aplaudam. Mas de verdade, o que devemos pedir, o que estamos pedindo, é que a gente possa fazer com aquela pessoa ou por aquela pessoa algo do fundo do nosso coração, a ponto de limpar aquela mágoa, aquele ressentimento que vamos gerando no nosso perispírito e que chega um momento que chega ao nosso corpo, nos adoecendo, nos dando a condição de passarmos por dificuldades na nossa saúde, porque tivemos a dificuldade de agir no amor, de estarmos em comunhão com o Pai, sendo filhos de verdade do Pai de amor e bondade que somos. Cada um de nós tem a condição de fazer e de agir da forma que o Cristo nos pede, porque se não fosse assim, Ele não teria pedido a nós. Que nós possamos, a partir deste estudo, todos os dias pedir a Deus que nos fortaleça nesse propósito, que nos ajude a construir o seu reino no nosso coração. Que Ele esteja junto de nós a cada dia, quando nós, a cada amanhecer, iniciarmos mais um dia de vida, que a gente possa pedir: fazei-me um instrumento de vossa paz. E que sejamos esse instrumento a trabalhar e a servir em nome do nosso irmão maior. Que Ele nos fortaleça, mas que a gente saiba que servir e ser instrumento do Cristo não é nos isentando de passar pelas dificuldades, pelo contrário, é passando pelas dificuldades, colocando em prática os seus ensinamentos, do seu Evangelho, à luz da doutrina espírita que nos esclarece e nos auxilia no entendimento de todo esse ensinamento de amor que Ele veio nos trazer. Que Maria Santíssima nos auxilie na nossa caminhada, esteja ao nosso lado e que possamos, juntos com os benfeitores, com os nossos espíritos protetores, seguirmos adiante, certos de que nunca estamos sozinhos e de que temos toda a condição e o amparo para conseguir amar os nossos inimigos. Que assim seja. Uma boa noite a todos e que Jesus nos ampare e nos proteja. Termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.